Fala, minha nação previdenciária, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prev para Todos. E hoje, de forma inédita, temos dois convidados super importantes para o direito previdenciário. Doutora Rebeca Santa Cruz, ela que é procuradora federal, e doutor Felipe Araújo, que é servidor público federal com atuação no INSS. E aí, primeiramente, eu queria agradecer por ter a presença de vocês, por toparem gravar esse episódio com a gente. Tenho certeza que a gente vai agregar muito para a classe da advocacia previdenciária, para os cidadãos, tá? Afinal, o Prev é para todos. E também para a advocacia jovem que está aí pensando em começar na advocacia previdenciária, então começou e está ali naquele medo, com o norte, falta do norte ainda. Então hoje o debate vai ser muito rico e a gente vai com certeza construir muito conhecimento. Então sejam bem-vindos, muito obrigado mais uma vez e vamos dar seguimento ao nosso podcast. Dou a palavra a vocês para a gente iniciar. Quem tem a agradecer, assim, eu agradeço demais a oportunidade. Eu acho que é a gente, né, que tem de poder dividir essa conversa aqui com um representante da advocacia previdenciária e um representante, por sinal, a advocacia previdenciária é muito bem representada, né, porque João, assim, é um meteoro. Você vê que uma pessoa com tão pouco tempo de advocacia e engajadíssimo na causa, né? De trabalhar de forma séria, de trazer conhecimento, você compartilhar o seu conhecimento é uma coisa fantástica. E você acertou, assim, em todos os aspectos, principalmente no nome. Prev para Todos é um nome que massa, assim, de você colocar todo mundo no debate previdenciário. Afinal de contas, previdenciário interessa a todo mundo, né? Não tem, todo mundo é um cliente potencial de previdenciário, todo mundo é um segurado em potencial do INSS, então assim, a gente debater previdenciário é uma coisa essencial. E eu lhe parabenizo essa iniciativa e agradeço demais pelo convite. Eu que agradeço. Depois desse discurso tão assim, pomposo, não tem muito o que falar, apenas agradeço demais aqui pela participação e vamos tocar. Pessoal, desde o início do podcast, a gente sempre planejou de forma estratégica trazer um pouco de várias searas aqui do direito previdenciário para que a gente conheça um pouco dos bastidores de como funciona a Justiça Federal, a OAB enquanto entidade, né, da classe da advocacia previdenciária. Trouxemos advogados previdenciaristas mais antigos, né, com mais experiência para compartilhar com a gente. Trouxemos o Dr. Cláudio Kittner, né, para trazer para a gente um pouquinho dos bastidores da Justiça Federal. E hoje a gente traz aqui um representante da PGF, né, uma representante, a doutora Rebeca, e Felipe, como servidor do INSS, para a gente entender um pouquinho como os bastidores, tanto na PGF como no INSS, enquanto autarquia federal. E aí, sem mais delongas, temos muito assunto para conversar, muita coisa para compartilhar. Vamos para o nosso bloco 1, que vai falar sobre do protocolo ao resultado. E aí, a gente vai fazer na seguinte dinâmica. A gente vai fazer uma pergunta para cada convidado. E aí, ao terminar a pergunta do convidado, a gente passa para o próximo e seguimos assim até o final do podcast. Combinado? Combinado. Então vamos lá. A primeira pergunta hoje é para Felipe, tá? Então, nesse bloco 1, eu queria fazer a seguinte pergunta. Felipe, quando o advogado ele protocola um pedido com todos os documentos, mas o processo demora meses, quais são as principais causas e até onde o servidor pode intervir para destravar esse fluxo? Tá bem, vamos lá. Então, o principal problema, com certeza, é... Ih, já gaguejei. Vamos de novo. Tomar um ar. Dá certo. Diz de novo a pergunta, por favor. Vamos lá. Então, primeira pergunta para fazer para Felipe Araújo. Puxa, eu pensei que você ia trocar. Não. Vai lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta farei para Felipe Araújo. Felipe, quando o advogado ele protocola lá um requerimento administrativo, né, com todos os documentos e aí tá tudo lá certinho, mas o processo está demorando muito. Eu queria saber de você, enquanto servidor, quais são as principais causas, né, que levam a essa demora, certo? E até onde o servidor pode intervir para destravar esse fluxo e fazer com que o processo administrativo ele tramite de forma mais célere. Tá bem, então o primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre o processo administrativo é que ele é imparcial. Então, quando tem algum tipo de requerimento que está demorando mais,
o que o servidor pode eventualmente fazer é ver onde foi que deu aquela travada, tentar mandar um e-mail para algum supervisor, alguma coisa nesse sentido. O que for além, foge um pouco da nossa alçada. Então, a gente tem que sempre prezar pela parte da imparcialidade. Então, no caso, vocês não olham quem é o segurado, quem é o advogado. Seria exatamente um pedido Um tanto inócuo. invisível, de uma pessoa invisível, que está ali para analisar o direito, se tem ou não. Tá, então, vamos colocar um caso prático aqui. Tem um requerente que faz muito tempo que está parado o processo, a gente até tem uma ideia do motivo por qual ele está ali parado, a gente tenta identificar o motivo. Se por acaso a gente perceber que fugiu do fluxo padrão, a gente manda um e-mail para o setor competente, dizendo, olha, aqui o normal seria demorar um mês ou coisa parecida. Está demorando mais do que isso. Será que vocês poderiam ver esse caso em específico? Dá para fazer. Agora, quando a gente observa que é o que mais ocorre, tá, com os pedidos dos advogados, olha, você pode ver esse processo aqui faz 15 dias, que é o padrão. Não deveria ser, mas é o que acontece de demorar mais do que 15 dias. Pode ver onde é que está? Eu até vejo. Mas se eu vejo que o tempo é o padrão, que não fugiu do que costuma acontecer, aí sequer a gente acaba mandando um e-mail ou tentando impulsionar o processo. Aí segue o fluxo normal. Então vamos lá, vamos seguir para a pergunta para a Rebeca, tá? Rebeca, em sua opinião, qual é o motivo que leva, né, a essa gigantesca judicialização previdenciária? A gente está vendo aí que o número de processos contra o INSS vem aumentando de forma exponencial. E eu acredito que isso tem uma causa, inclusive que seja objeto de alguns estudos, né, para saber o que está acontecendo para o INSS ser hoje um dos maiores litigantes do Poder Judiciário. E aí, na sua opinião, o que é que leva essa alta judicialização? Bom, João, assim, na minha opinião, primeiro que são várias causas, certo? Eu acho que o fenômeno da judicialização previdenciária, ele é multifatorial, ele tem vários fatores ali. Primeiramente, eu acho que a gente não poderia esperar algo diferente considerando o gigantismo do INSS, né? O tamanho da autarquia previdenciária, a quantidade de benefícios administrados. Quanto mais requerimento administrativo, mais, consequentemente, indeferimento administrativo também. E a gente não percebe uma alta no indeferimento administrativo. A média de indeferimento administrativo se mantém, mas a gente percebe que tem mais requerimentos administrativos com o passar do tempo. Então, as pessoas precisam mais de BPC, teve aí a reforma previdenciária, então teve uma enxurrada de requerimentos pós-reforma. Então, assim, é lógico isso. Quanto mais requerimento, mais indeferimento, mais judicialização. Além disso, você tem outras causas contribuindo. Por exemplo, a questão da captação da advocacia previdenciária. A gente tem uma advocacia previdenciária que só cresce. Eu acho que é a segunda, só perde para trabalho civil, né? Civil e trabalhista. E trabalhista e previdenciária. Ou é civil e penal, assim, mas é a terceira. Eu acho que trabalhista vem na frente e depois a previdenciária. Há quem diga que em 2030 seremos o top 2 ou quem sabe o 1. Eu acho que antes disso vai ser o top 1. E foi até uma conversa com o Dr. Bruno Batista. Ele disse pra gente que quando ele assumiu lá a presidência da OAB em 2019, ele foi quem criou o fato de entregar a carteira do advogado, né? Na entrega, ele entregava pessoalmente. E ali ele já perguntava para o advogado em que área ele iria atuar. E ele dizia que 70% já dizia que ia atuar no Prev. Então ele falou assim, acho que tem uma coisa errada nesse senso aí. Acho que a advocacia previdenciária já é o número 1 faz tempo. Eu acho que é muito por conta também de você se formar e você precisar de um retorno financeiro rápido, né? Então, querendo ou não, apesar de demorar, a Justiça Federal, principalmente nos juizados, é muito célere, então você consegue ter um capital ali girando super rápido, com uma captação previdenciária muito grande, porque cliente é o que não falta. Então, a realidade do meu INSS digital também colocou o advogado dentro do processo administrativo. Então, você já tem ali um possível... Se você tiver um indeferimento, você já tem a porta do processo judicial ali. Então, já é mais uma coisa que facilita. Você tem mecanismos de facilitação para o ingresso, processos virtuais, a interiorização dos juizados especiais federais. E aqui é claro que eu não estou criticando os mecanismos facilitadores do acesso à justiça, porque tem que ter mesmo. É só uma constatação de que aquilo que vem para facilitar também vem, em certa medida, para incentivar. Afinal de contas, se o caminho é difícil, a pessoa vai pensar,
milhões de vezes antes de entrar com a ação judicial. Mas se você tem um advogado previdenciarista ali, você tem uma causa que é gratuita, porque nos juizados, pelo menos em primeiro grau, você não vai pagar nada. Então, por que não judicializar, né? Então, o acesso ao judiciário é muito facilitado. Eu acho que tem esse ponto também. A questão da ausência de internalização dos entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos tribunais superiores. A gente vê que existe uma resistência do INSS em internalizar entendimentos muito ali impregnado por uma visão de legalidade estrita, né? O INSS tem essa resistência de internalizar e quando o judiciário já sedimentou determinada matéria em sentido favorável ao segurado e o INSS nega, é óbvio que vai ter judicialização sobre aquilo ali. Só vai parar a judicialização, estancar sobre aquela determinada matéria quando o INSS passar a internalizar. Passamos por isso recentemente, inclusive, né, com o caso do salário maternidade com a única contribuição. Foi, demorou bastante. Até o INSS internalizar e conceder de forma administrativa o salário maternidade com a contribuição, né, única, ou então na qualidade de seguridade especial, até sem contribuição, teve muito processo de salário maternidade entrando no judiciário. Então, isso inflou, né? O que realmente era para ser dado atenção de casos de doenças graves, por exemplo, acabou atrasando um pouquinho por uma questão meramente burocrática de internalização do que a senhora acabou de falar, do entendimento já consolidado no judiciário. Sim. Assim, é claro que a gente não pode ignorar a complexidade da política pública previdenciária, sabe? Quando a gente vai olhar por trás os fundamentos da autarquia, a questão orçamentária, realmente, os orçamentos são diferentes, o que vem de pagamento de precatório, o que vem de pagamento administrativo, mas isso é uma coisa que dá para resolver via orçamento. Precisa realmente existir essa virada de chave, mas, por outro lado, eu também reconheço que a gente não tem como entender que é um debate fácil, é um debate extremamente complexo, por se tratar de política pública previdenciária. Eu sou entusiasta do assunto, eu fiz a minha dissertação de mestrado eu estudei a possibilidade de internalização administrativa dos precedentes judiciais vinculantes na administração pública em geral e no INSS em particular, tem um capítulo lá que eu trato do INSS. Eu acho que a gente pode colher muitos frutos com a internalização, mas eu reconheço que é uma coisa que a gente precisa debater e caminhar muito, né? A gente tem um longo caminho pela frente, sem ignorar a complexidade de todo o debate que está em torno disso. Ainda nesse tema, eu gostaria de expressar aqui minha opinião enquanto advogado previdenciarista. E, como você bem falou, são multifatores que levam a essa judicialização enorme. Inclusive, a falta de capacitação técnica de muitos advogados. E eu sempre deixo aqui muito claro que quando você escolhe, né, a carreira da advocacia previdenciária, tem que estudar. Tem que estudar processo, tem que estudar direito material, tem que estudar legislação do INSS. E não raras vezes eu recebo processos, né, no meu escritório indeferidos. E aí, quando eu vou analisar o processo administrativo, talvez se ele fosse feito com mais cautela, né, com a documentação correta, não teria gerado aquele indeferimento e, consequentemente, não seria necessário levar ao judiciário. Então, eu acho que um outro fator seria o advogado, né, claro, estudar, né, mais o processo administrativo, as regras, né, a documentação que a IN exige, né, o fluxo do processo, para que evite esse indeferimento. Afinal, eu sempre digo que um processo administrativo bem feito, ele vai te trazer ali um retorno até mais rápido, porque levando para a justiça você sabe que demora bem mais. Isso. Até a questão financeira mesmo, porque lá se você recebe por RPV ou precatório, que não é rápido, não é? E no administrativo não, se você conseguir lá a concessão administrativa, o pagamento ali é feito em questão de dias ou até no máximo um mês. Então acho que essa qualificação do advogado para atuar bem no processo administrativo também diminuiria essa alta judicialização na previdenciária, no caso, né? Sim, com certeza. E eu acho que essa questão
da qualificação do advogado, de estar por dentro dos normativos, de fazer uma instrução de um processo administrativo bem feita. Eu acho que isso, principalmente, a gente verifica muito quando aquele fluxo automatizado, que você não tem a análise do servidor ali. Às vezes, por a resposta errada de uma pergunta que não foi compreendida, o benefício é indeferido. E aquilo ali não passa por nenhum servidor, um indeferimento automático. Então, veja, o prejuízo que traz ao segurado de ter que judicializar por conta de uma resposta, que às vezes a pergunta é confusa. Isso é uma coisa que a gente também está trabalhando dentro do INSS, para deixar as perguntas de forma mais claras possíveis para o segurado entender. E até mesmo porque nem todo mundo entra com o auxílio de um advogado no requerimento administrativo, né? Então, assim, outra causa que aí eu não poderia deixar de falar, que eu preciso também fazer o meia-culpa aqui na questão do erro administrativo. Então, é claro que tem muito erro administrativo, mas e o erro administrativo, quando eu falo de erro administrativo, é erro tanto do servidor quanto erro da automação. Da automação a gente tem que caminhar com relação à tecnologia ali mesmo, investindo mais orçamento, a questão do DataPrev. Mas o erro do servidor, a gente pode, e a autarquia caminha nesse sentido, né, de fazer programas de revisão administrativa daquele erro para tentar corrigir, para devolver para o servidor, para identificar quais são os servidores que estão errando mais. Então, assim, é claro que tem muito erro administrativo. Considerando a quantidade de requerimentos administrativos, a gente também não poderia dizer, não tem que ter, assim, é normal que tenham muitos, mas a gente precisa caminhar para reduzir esses erros administrativos. E outro ponto também, nem todo erro, porque a gente parte do pressuposto de que aquele indeferimento administrativo que foi revisto na esfera judicial é um erro administrativo. E não necessariamente se trata de um erro administrativo. Né? A gente pode ter, por exemplo, no caso do BPC Loas, a gente tem claramente duas análises diferentes, a administrativa e a judicial. Então, você falar em justiça, quando você analisa o mesmo benefício com critérios absolutamente distintos, fica meio incoerente, né? Então, assim, a gente precisa caminhar para uma uniformidade de análise de critérios na esfera administrativa e na esfera judicial. Só assim a gente vai poder falar em erro. Se um BPC ele é analisado na esfera administrativa com uma avaliação multidisciplinar, tudo bem que a gente tem vários questionamentos, se é bem feita, mas o fato é que a avaliação no INSS ela é multidisciplinar. Ela é uma avaliação biopsicossocial, assim como exige a legislação. E você vai para o judiciário, leva aquele indeferimento e a avaliação lá é médica. Então, ele analisa a deficiência pelo ponto de vista puramente médico. Então, a deficiência que o INSS analisa é essa. Aquela deficiência, nem toda deficiência pode ser enquadrada como impedimento de longo prazo, como exige lá a legislação do LOAS. Então, tem que analisar aquelas barreiras no contexto social de vida daquela pessoa. Então, assim, porque foi revertido. Mas se trata de um erro? Não, são análises distintas. A gente não pode falar em erro aí. Critério de renda. O INSS está apegado a um critério legal de 1/4 de um salário mínimo que já foi afastado pelo STF, aí veio a regulamentação, aumentou para 1/2, mas para o INSS começar a aplicar ainda depende de uma regulamentação interna, porque depende de decreto que ainda não foi expedido. Mas o fato é que o INSS ele deduz algumas despesas do cálculo da renda familiar, em cumprimento a uma ACP que teve, de um acordo que foi firmado lá no ACP. Ele deduz algumas despesas, mas vai para o judiciário, cada juiz deduz um tipo de despesa diferente. Então, você tem um cálculo da renda familiar per capita feita por um juiz de um jeito, tem juiz que deduz despesa de Netflix, por exemplo. A gente então, assim, então a gente tem análises completamente diferentes, a depender do juiz, e uma análise administrativa que tem critérios ali, que tenta ser o mais objetivo possível, mas aí você leva para o judicial, você tem uma reversão. E aí teve erro? Eu acho que também a gente não pode falar a situação de erro aqui. Mas é claro que tem muito erro administrativo, mas a autarquia caminha no sentido de tentar corrigir esses erros. Pessoal, damos início agora ao bloco 2, que vamos falar sobre erros que podem ser evitados. E a pergunta inicia para Felipe. Então, Felipe, na sua rotina enquanto servidor público federal do INSS, eu queria que você falasse para a gente aqui qual é o erro mais comum cometido pelo advogado, pelo segurado, que leva ao indeferimento mesmo quando o segurado tem direito àquele benefício que ele está pedindo. Fala pra gente sobre isso.
o campeão, assim, que eu posso sinalizar vai ser a juntada de provas que são totalmente desnecessárias. Você pode dizer alguma prova aí que você tem ideia de que é juntado e que de repente poderia ser evitado? Vamos lá, pensão por morte, foto. Pronto, pensando por foto. Não é que é errado. Não vai ser utilizado na via administrativa. Mas é interessante colocar porque depois vai para o judiciário. E o que o procurador vai dizer? Vai dizer que se você não juntou na via administrativa, se trata de uma prova nova. E aí, se for fazer um acordo, vai ser dali para frente. Então, por mais que você não tenha aquela prova que ela vá ser utilizada na via administrativa, convém você juntar. Então, não é essa. Tente de novo. Vamos lá. Juntar no processo de... É porque, na verdade, a pensão por morte, ela traz um rol, né, na IN das provas que o INSS aceita, né? E muitas vezes são provas muito difíceis de você acessar. E muitas vezes são provas que aparentam ser falsas. Então, assim, não é que seja falsa, mas se tiver alguma prova ali que você não tenha muita segurança que o servidor ele vai aceitar, pode ser que seja conveniente você não juntar no processo. Então, de repente, você tem muita prova boa. Você tem, por exemplo, uma certidão de nascimento de um filho que foi incomum. Você tem comprovantes de residência em nome da pessoa que morreu e no nome da pessoa que é o dependente. Comprovando ali a coabitação, não é isso? Exatamente. Então, você já tem essas coisas e aí a pessoa acaba juntando um comprovante de uma loja que diz que as pessoas vinham para aquele local e faziam suas compras ali, que tem todo o jeito de que é uma prova que foi montada. E aí o servidor, por mais que ele vá ver que tenha provas boas, ele já fica com o pé atrás. Né? Então, assim, de repente a pessoa tinha direito sim ao benefício, era devido o benefício, mas ele fica com receio de repente, ele fazer essa análise, conceder o benefício e depois ele ser responsabilizado porque ele não observou ou deixou de apontar que aquela prova estava meio estranha. Então, o ponto principal que eu posso pontuar de que ia dar certo, mas acabou que deu errado, é quando se junta documentos que são, assim, talvez fosse interessante você não juntar. Outra seria quanto ao cálculo de contribuição em atraso. Esse também é meio que campeão. Às vezes, a pessoa, ela é devedora do INSS, não pagou contribuições em atraso, lá atrás e tal. E aí a pessoa pede para que seja reconhecido aquele período, que a gente emita uma guia de contribuição, para que aquele período seja computado na aposentadoria por idade, por exemplo. A pessoa devia? Devia. A gente vai emitir a guia se a pessoa pediu? Vai, afinal de contas, ela é devedora. Aquele valor que a pessoa vai pagar, vai servir para o benefício que ela pretende? Não. Não. Não conta como carência, né? Não conta como carência em boa parte das ocasiões. Em algumas poucas até que pode ser. Mas, grande parte das vezes, a gente recepciona aquele pedido, a gente fica com dor no coração porque a gente não pode instruir o segurado a pagar ou não pagar, afinal de contas ele está devendo. E aí eu emito a guia sabendo que vai dar ruim o processo no final das contas, sabe? Então a gente faz, a pessoa paga, a gente nega e a gente já sabe que muito provavelmente aquele advogado vai enfrentar um processo junto no TED, lá no Comitê de Ética, junto da OAB, que já vi isso acontecer em algumas ocasiões. Então, é um ponto assim para se ter cuidado. Porque muitas vezes esse pagamento ele é muito alto. Eu já vi casos de clientes chegar para mim assim, doutor, eu paguei 35 mil reais. O advogado disse, pague os 35 mil reais que você está aposentado. E aí eu paguei. Aí quando eu paguei, cadê minha aposentadoria? Pois é. Porque eu paguei, serviu como tempo de contribuição, mas não serviu como carência. E aí eu não me aposentei. Agora eu vou na OAB e vou denunciar ele porque eu paguei, eu quero meu dinheiro de volta. É exatamente isso que o Felipe falou. E aí, como é uma conversa, você falou sobre a questão da juntada de documentos que muitas vezes não são interessantes, não são pertinentes para o processo, para o benefício que está sendo ali requerido. E a gente falou um pouco sobre também as questões das respostas, aquelas perguntas iniciais. Tanto quando você faz a ligação para o 135, né, que você responde para o atendente ali do 135, ou então quando você faz pelo meu INSS, ou então o advogado faz pelo Geride. E aí tem perguntas que você precisa se atentar, porque se você responder de forma errada, às vezes um sim ou um não, vai mudar todo o rumo do processo. Eu trago até, por exemplo, aqui a questão do salário maternidade.
quando você está requerendo salário maternidade, você precisa responder se ficou afastada durante todo o período de 120 dias. Uhum. E aí, muitas mães não sabem o que responder. Às vezes... Ou são sinceras. Ou são sinceras, exatamente. E aí coloca que não ficou afastado e o benefício é indeferido. Exato. E aí chega pra gente lá e a gente viu que o único motivo que foi... hoje não, porque hoje já tem a questão do salário maternidade com a contribuição. Mas na época que ainda era exigido a carência de 10 meses, a gente recebia muitos processos indeferidos por conta disso. Tinha lá a carência, tinha lá a qualidade segurada, mas colocou que não se afastou durante o período ali de 120 dias e aí foi indeferido. Então, seria outro ponto importante para que o advogado, o segurado... Fique atento. E outra situação muito comum, muito corriqueira de que gera um indeferimento é quanto à pergunta do benefício por incapacidade temporária. Tem lá perguntando, olha, você se encontra recluso? Eu acho que é a primeira pergunta que tem. A pessoa nem entende direito porque o termo realmente é recluso, não é nem se está preso, é recluso. E aí a pessoa... Acha que é dentro de casa. Realmente eu não saio para trabalhar, estou recluso em casa. Se eu disser que eu estou trabalhando, né, enfim. Aí, benefício é indeferido, justamente porque não é devido o benefício por incapacidade temporária à pessoa que se encontra reclusa em regime fechado. Tu já recebeu assim? A gente não recebe esses requerimentos porque eles já são negados automaticamente pelo sistema. Como a Rebeca estava falando, esses requerimentos eles não chegam até o servidor. É interessante que, assim, num primeiro momento, quando foi feito esse processamento automático, aquele workflow, como foi desenhado, era somente 10% os requerimentos, eles tinham esse processamento dessa forma, né? Porque perceba, quando eu entrei na INSS, em 2008, éramos 45 mil servidores. Hoje são 18 mil, 17 mil, em torno de 1/3 da quantidade de servidores de quando eu entrei. Então, a quantidade de servidores diminuiu, ao passo que, como a Rebeca falou logo no começo, a quantidade de requerimentos que são formulados só cresce. A população vai envelhecendo, a população vai aumentando também de tamanho e vai fazendo com que o volume de requerimentos aumente. Então, para conseguir tentar fazer com que essa conta feche, veio a inteligência artificial para tentar desovar uma parte desses requerimentos que são formulados. Então, de início, 10% foram embora com a inteligência artificial, com o processamento automático. Hoje, a gente já está próximo de um requerimento analisado pelo servidor e outro pelo processamento automático. Então, para conseguir fazer com que isso aconteça, essas perguntas que muitas vezes não são bem compreendidas pela população são formuladas para já dar um destino para essa parcela. Aí não chega para a gente. Então, se a pessoa diz que estava reclusa, não importa se era em casa, se, enfim, esse requerimento já é negado e a gente fica só com o que restar. Engraçado, eu não fiz mestrado ainda, mas o meu TCC na faculdade foi justamente sobre esses problemas que a gente vai encontrar com cada vez mais o processo tecnológico. A gente consegue vislumbrar que a coisa vai tendendo cada vez mais para o lado digital. Meu INSS, aplicativo, Geride, sabemos que tem um 135 ainda, mas quando eu fui defender minha tese TCC, eu levei um caso prático, eu morei um ano no Amazonas e eu... Foi também. Foi? Que ano? 2021, 2021. E eu fui a alguns lugares, porque tem Manaus, que é a capital, mas lá tem muitas tribos, muitas comunidades, que ficam dentro mesmo do rio, que às vezes nem energia a internet tem. Eu já atendi cliente com a lanterna de celular porque não tinha energia. E aí a gente ia lá, tirava foto, trazia para a capital para poder processar. Então imagina uma pessoa dessa ter acesso ao meu INSS ou então a um advogado previdenciarista para poder fazer o requerimento, ou então ter pelo menos crédito para ligar para o 135. Eu já escutei várias vezes clientes falar para mim assim, hoje é gratuito, mas teve um tempo que precisava ter crédito. Até pouco tempo. E aí cliente falava assim, doutor, eu não tenho crédito para ligar para o 135. Para eu ir até a capital de barco é tanto, para ir para voltar, eu não tenho esse dinheiro. Aí tem o Prev Barco. Isso. Que chega aqui 3 vezes ao ano. Então, tem que esperar. Ou seja, até que ponto
essa inserção da tecnologia no direito previdenciário, mais especificamente no processo administrativo, é bom. É extremamente positiva se a gente olhar do ponto de vista do advogado. Isso. Porque traz uma barreira para o cidadão, que geralmente é o quê? É uma pessoa humilde, é uma pessoa idosa. Então, assim, você tem a barreira do digital, de que essa população que requer o benefício, ela nasceu numa época analógica. E também você traz uma outra barreira, que geralmente essas pessoas são hipossuficientes, são mais humildes em regra. Claro que tem suas exceções. Então, o digital, uma hora, ao passo que você não oferta, o digital ele vai muito bem se você também tem ele como um complemento. Agora, quando você não oferta esse tipo de serviço nas agências de forma física, como era até antes da pandemia, de fato se torna uma barreira grande para que essa população hipossuficiente consiga requerer seus benefícios, o que traz, por outro lado, uma grande oportunidade, não por acaso a advocacia previdenciária aumentou, para vários profissionais, porque aí você realmente passa a necessitar ainda mais desse tipo de profissional para poder fazer com que o requerimento seja formalizado. Perfeito. Então, vamos agora para a pergunta a Rebeca. Rebeca, no judicial, eu queria saber, né, a sua opinião com relação a qual é a falha mais frequente nos recursos contra o INSS que, mesmo com a tese forte, acaba enfraquecendo o caso. É mais a falta de prova, uso de argumentos genéricos, jurisprudência desatualizada ou a forma pela qual o recurso foi estruturado? Conta pra gente com exemplos que realmente faz diferença na hora de convencer a PGF e o juiz. Então, João, eu vou falar mais aqui, mais minha experiência como operadora do direito, ou como eu já fui assessora de magistrado por muitos anos, e assim, na verdade, quando a gente trabalha como advogado, o nosso trabalho é convencer, não só o juiz, como o nosso cliente, né? Como você falou, o juiz, o perito, a PGF. Então, a gente está ali trabalhando com convencimento o tempo inteiro. E o nosso instrumento de convencimento é a linguagem. Então, o que eu percebo é que o principal entrave assim, nos processos previdenciários, nos processos em geral, como eu falei, eu quero trazer um pouco também da minha experiência como assessora de magistrado, é a questão da linguagem, é a questão de você simplificar a matéria fática. Você vê muito advogado rebuscando os fatos quando não precisa, quando é um processo simples. Você torna o que é simples extremamente complexo, desnecessariamente, para mostrar um conhecimento jurídico que é totalmente desnecessário. No final das contas, o processo, pelo menos na minha experiência de assessoria, e eu via isso dos meus colegas também, a gente pegava aquele processo mais fininho, o mais simples, o que tinha menos laudas. Então, a gente trabalha com um volume gigante do processo. A gente vai pegar aquele que é mais complexo, que o advogado está ali falando latim, enfim, sublinhado, riscado. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar com linguagem simples. As instituições caminham nesse sentido. A gente vê que a OAB aqui tem uma comissão de linguagem simples, né? O Judiciário, o CNJ, também já encampou essa bandeira de linguagem simples. Então, assim, não vai passar de que você não sabe falar juridiquês. A gente está caminhando para um lugar que você falar rebuscado vai ser brega. Então, assim, não vai demonstrar conhecimento. Você vai estar sendo brega e você vai estar dificultando a vida do seu cliente, porque você vai estar tornando um caso complexo e provavelmente o juiz, entre uma petição que está ali enxuta, simples, objetiva, vamos usar orações na ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Para que complicar? Então, assim, o que a gente quer é resolver casos. E eu acho que a gente está caminhando para esse lugar de mais coerência, de mais simplicidade no discurso jurídico. De utilizar com mais simplicidade a linguagem que é o nosso instrumento. Então, eu não vejo nem que o problema é tese. Eu acho que é mais a explanação da matéria fática. Ali você conseguir colocar a matéria fática, mostrar que cumpre os requisitos legais do benefício, eu acho que faz um floreio assim, muito grande desnecessariamente. Sabe? Eu acho que, apesar da gente já estar falando de linguagem simples há algum tempo, vários profissionais do direito ainda insistem em ficar ali falando, achando que está falando bonito, quando está falando brega, na minha opinião. Interessante, porque quando eu iniciei a minha carreira no direito previdenciário, eu só estagiei uma vez antes de ser advogado e meu único estágio foi em um escritório que atuava exclusivamente com direito previdenciário.
E eu lembro que a petição inicial, né, para um BPC Loas tinha 20 páginas. E eu achava incrível, eu achava aquilo massa, né? Disse, caramba, negócio bom, né? E aí, quando eu saí, que eu abri o meu escritório, que eu me tornei advogado, e aí eu gosto muito de estudar. Eu acho que a gente que atua no previdenciário nunca pode deixar de estudar. A gente vai morrer estudando, na verdade, porque a gente dorme com uma legislação, acorda com outra e as coisas vão se modernizando. E participei de vários congressos, de várias palestras. E em um dos congressos da vida que eu participei e que me marca até hoje foi um lá em Foz do Iguaçu, que foi o congresso do IBDP, sobre direito previdenciário. E lá você escolhe algumas oficinas para fazer. E aí, uma das oficinas que eu escolhi na época foi a petição inicial perfeita. E quem fez a oficina foi a doutora Gisele, que hoje é a presidente do IBDP. E lá ela mostrou uma petição de BPC Loas de 3 páginas, né, que foi julgada procedente. Porque basicamente ela precisava mostrar que deu entrada, foi indeferido pela autarquia, o motivo do indeferimento, o que é que aquela pessoa tem, certo? E o pedido da concessão do BPC desde a DER. Faz perícia médica, avaliação social, se tiver os requisitos, procedência. Se não tiver, improcedência. E aí o pessoal vai querer explicar o que é o BPC. Trazer artigo de lei que já está batido. Para que você vai transcrever a LOAS? Vou explicar o que é BPC, vou explicar, enfim. E aí eu percebi que não precisava disso. E hoje a gente até aplica lá no escritório, antes da qualificação das partes na petição inicial, entre o endereçamento e a qualificação das partes, a gente bota um quadrinho resumo que facilita muito. É fantástico. A gente coloca lá a DER, o tipo de benefício, né, a patologia, facilita até para a marcação da perícia, o motivo do indeferimento, né, e ali quando o servidor, né, da justiça bate o olho, ele sabe o que é, não precisa nem ler a petição, é um BPC que eu tenho que marcar uma perícia e acabou-se. Isso. E com certeza a sua petição passa na frente. Assim, quando bate o olho e já enxerga, uma forma objetiva ali. Melhorou muito. A perícia passou a ser marcada de forma mais rápida. Enfim, eu percebi que melhorou muito. Então... E eu acho que outro problema também é na utilização da jurisprudência. A gente vê... primeiro que a gente não foi acostumado, assim, desde da faculdade, né? A gente trabalha... A nossa mentalidade sempre foi muito ali de civil law, de estudo de lei, de subsunção. Então, a gente não foi acostumado a trabalhar com casos jurídicos, com precedentes judiciais. Então, essa mentalidade só veio a partir do Código de 2015, que instituiu o sistema de precedentes obrigatórios. Então, assim, mas eu acho que o operador de direito no Brasil, inclusive a magistratura também, todos que trabalham com direito no Brasil, precisam aprender a trabalhar com precedente judicial. Trabalhar com precedente judicial não é só você jogar uma ementa lá dentro, que isso é até a prática do chamado ementismo, né? A gente joga uma ementa, às vezes a ementa nem reflete as razões de decidir ali daquele julgamento. E a gente sai botando um monte, seleciona aqueles julgados que mais interessam. Sim. E às vezes tem julgamento do STJ sobre a matéria infraconstitucional em sentido contrário, e você seleciona um julgado lá do TRF da 2ª região, mais antigo, então você faz uma seleção ali aleatória de jurisprudência de acordo com o seu interesse. Então, assim, e a gente vê que o STJ ele está caminhando no sentido para se firmar como corte de precedentes mesmo. A gente, pelo menos desde novembro aí do ano passado, a gente tem pelo menos uma afetação como repetitivo da matéria previdenciária todos os meses. Então, o STJ quer fortalecer esse papel de intérprete da legislação infraconstitucional. Então, a comunidade jurídica como todo também tem que caminhar nesse sentido de saber trabalhar com precedente. Tem um precedente um precedente vinculante, firmado e repetitivo do STJ, você não precisa trazer um monte de jurisprudência, você vai adequar o seu caso concreto ao precedente vinculante do STJ e PRIO é o que baixa, é o único precedente lá do STJ firmado em repetitivo, é o que baixa, é um precedente do artigo 927 ali, que está no rol, é um precedente obrigatório. Os juízes eles vão ter que se adequar àquele posicionamento. Então, assim, eu acho que são 2 principais motivos. A questão da linguagem jurídica simples e o trabalhar com jurisprudência, com precedentes judiciais, que a gente ainda precisa aprender muito. Perfeito. E tudo isso a gente, enquanto advogado, enquanto operador de direito, a gente aprende estudando, né? Aprende
de fato, buscando conhecimento. E para quem não sabe, eu tive a honra de ter tanto a Rebeca como o Felipe como professores na minha pós-graduação. Eu tenho essa honra de carregá-los no meu currículo. E eu lembro que, na época, eu estava ali no início da advocacia previdenciária ainda, acho que a gente até conversou um pouco sobre, e eu tinha medo da TNU. Eu tinha medo da TNU. Eu dizia, meu Deus, acho que eu nunca vou chegar lá. E eu não sabia nem o que era cotejo analítico, não sabia nem o que era pré-questionamento. O que baixava para mim era chegar na turma recursal, se fosse a sentença não fosse reformada, eu parava ali, pronto. E hoje eu realmente não paro lá, vou até o último não, ou então sim. E estudar é o primeiro caminho, né? Conhecer o que de fato... Porque tem advogado que sequer sabe o que é precedente vinculante. E eu sempre digo para os meus clientes, né, que às vezes o barato sai caro. Contratar um advogado que se qualifica e está por dentro, né, da técnica, seja processual, seja do direito material, faz total diferença. Só que se qualificar é caro. Uma pós-graduação de qualidade, por exemplo, em processo processo judicial previdenciário, é caro. E isso vai refletir na cobrança dos honorários, né? Sim. Afinal, quanto mais qualificado mais valor seu trabalho tem. E às vezes o cliente ele não entende isso e busca o mais barato. E acaba que perde o processo por questões técnicas mesmo, né? Às vezes a turma teve um entendimento que foi contrário a uma súmula vinculante, ou da TNU, ou do STJ, e o advogado para ali na turma e não segue, né? Então acho muito importante também esse entendimento, essa autorreflexão do advogado de saber que se está atuando no previdenciário, tem que se qualificar, tem que estudar, tem que se especializar, fazer curso. Inclusive amanhã eu estou lá com o Felipe no curso dele. Da atualização, claro, sempre. A gente somos eternos estudantes. Então, muito obrigado pela colaboração no que tange a esse assunto, Rebeca. Vamos então para falar. Um ponto ainda, que assim como também os advogados eles precisam se atualizar, os servidores também precisam. Só que eles não são muito incentivados a se atualizarem, a verdade é essa. Nisso os erros acontecem porque, como a gente sabe, a legislação previdenciária muda o tempo inteiro. Então, mudou alguma coisa, esse recente caso é do salário maternidade. Muita gente dos servidores não estava por dentro do que aconteceu na esfera jurídica, de que agora basta uma única contribuição, ou então a qualidade de segurado para que o benefício seja aprovado para a mãe receber ali o seu benefício. E aí os benefícios são negados de forma equivocada. Hoje o INSS já reconhece dessa forma, né? Mas quantos servidores estão por dentro dessa atualização? Deveriam ser todos, mas não é assim. E aí o benefício é indeferido. Aí é indeferido, o advogado recepciona aquele requerimento e muitas vezes diz, não, se o INSS negou, acho que está certo mesmo. E acaba passando aquele caso e de repente um outro colega pega e aí você passa duas vergonhas, né? Na verdade, uma porque você deixou de ganhar dinheiro e a outra porque você acabou demonstrando que não conhecia daquele caso em específico. Então, também é um desafio para a própria organização, para o INSS, no caso. Sim. Poder sempre fazer com que o seu corpo funcional esteja sempre se atualizando. Perfeito. Sim, e com relação à procuradoria também, né? Necessidade de atualização, porque assim, se a gente já tem a orientação institucional, geralmente quando tem um precedente vinculante, a gente já tem uma orientação institucional que autoriza a dispensa recursal. Então, a gente precisa estar atualizado para saber que existe aquela orientação, porque essas orientações saem o tempo todo, para deixar de recorrer àqueles determinados casos. E eu acho que o problema também no INSS, além dessa questão de falta de atualização, é a questão da dispersão dos atos normativos. A gente vê que tem portaria procedimental disso que às vezes não está na IN, aí ofício circular então assim, se já é difícil atualizar, tem um monte de gente ali para atualizar e ainda você coloca um monte de atos dispersos, eu acho que é mais um dificultador. Vamos para os bastidores. Quando eu ingressei lá em 2008, até mais ou menos 2020, era ainda pior.
essa questão de difusão dos atos normativos, que de fato você vai ter coisas que você só vai encontrar numa portaria X de 2015, aí outro que está lá perdido em 2002 e outro que não está em lugar nenhum, mas que por conta de uma prática reiterada a gente faz desse jeito. E aí o servidor ele sofria muito, ainda mais o novo servidor quando ingressa na casa, ele sempre fica meio perdido, onde é que eu vou encontrar essa informação, como é que eu sei se tem alguma informação sobre esse ponto. Aí na última IN, nessa que a gente tem agora, de 2022, a gente tentou consolidar todos os atos num único documento, já sabendo que esse objetivo era um tanto quanto impossível, mas a gente foi com essa mentalidade. Então a gente colocou a IN de uma forma que materialmente seria muito difícil mudar, porque o problema da IN é que para você fazer atualizações nela, você precisa de uma série de assinaturas. E que para conseguir essas assinaturas é um parto, é bem difícil. Então, o que dificilmente iria mudar, a gente colocou na IN. E eu digo isso porque eu pude participar desse processo de atualização. E aí, vinculado à IN, tem as portarias procedimentais, cada uma tratando de um assunto distinto. Então, um sobre cadastro, o outro sobre benefício, o outro sobre acordo internacional e assim por diante. Aí, nessas portarias procedimentais, estão a parte que podem vir a sofrer uma modificação de entendimento e que, por ser escrito por meio de uma portaria, aí você não precisa dessa quantidade gigantesca de assinaturas para fazer essa atualização. Então, a partir desse formato, ficou mais fácil a gente conseguir unificar tudo que estava perdido por aí. E depois, na sequência, a gente fez um grande revogaço. Vários atos normativos dispersos, que estava falando sobre um ponto X da qualidade de segurado, um ponto Y sobre contribuição em atraso, eles foram todos revogados para que o servidor não caísse no erro de encontrar a resposta dele num documento que já estava desatualizado. Mas sim, ainda tem bastante coisa que está num canto diferente do que deveria estar. Ô Felipe, só uma curiosidade. O advogado, se ele conseguir apontar a norma, esse direito aqui está previsto no normativo tal, isso pode ajudar na análise administrativa do servidor? Existe esse canal de interação, na verdade, eu não sei nem se existe assim, a possibilidade de o advogado que está ali fazendo o requerimento pelo segurado interagir com o servidor e apontar o normativo. Ele consegue juntar um despacho onde ele vai colocar ali a sua petição inicial, uma espécie de petição, dizendo, tentando sinalizar realmente para o servidor, olha, fica atento nisso daqui. Dá, mas é bem limitado. Primeiro tem que torcer para o servidor ler. Esse era o primeiro ponto. Nem todo servidor vai ler. Assim como você tinha comentado sobre a questão de quanto mais enxuto, melhor, que realmente, quanto menos mais, o volume que a gente tem que analisar é muito grande, né? Então, em regra, tentando simplificar, a gente tem que fazer 6 requerimentos por dia para conseguir, no final do mês, atingir a meta que a gente, tem ali como estabelecida. Então, analisar 6 processos, como você tinha mencionado, quantas laudas eram lá? 20. 20. Então, assim, 20 para você entender o caso, para depois analisar, para depois atualizar tudo, inserir tudo no sistema, fazer o cálculo. Nossa, não dá para você fazer isso 6 vezes por dia. Não vai faltar hora ali, você não vai conseguir dar conta. Então, quanto mais enxuta, melhor, assim como na justiça. E um desafio realmente é que se você tentar sinalizar demais, pode ser que ao invés de ajudar, acabe atrapalhando. Mas se você conseguir ser bem cirúrgico, ó, esse ponto aqui eu estou salientando porque é uma especificidade desse requerimento que é diferente dos demais, então dê uma olhada ali na IN, eu pelo menos vejo e grande parte dos colegas, sim, vem, é bom, não é ruim. E o outro ponto é que assim, você tem essa forma de, a partir desse documento, dessa espécie de petição inicial, despacho, sinalizar, como também você pode, em alguns casos específicos, ter o atendimento específico com o servidor da INSS, que se dá por meio de algumas agências, né? Tem na Mário Melo, se eu não me engano, tem em Areia. Isso. Pronto, aí tem essas agências que o próprio servidor atende diretamente ao advogado e ali você pode pedir para que ele faça um destaque em alguns pontos que ele está sugerindo para você. Aí ele pega e coloca num despacho, anexa no processo e também pode vir ajudar. Perfeito. Vamos agora para o nosso bloco 3. Intitulado Depois da Decisão. Felipe, o servidor que analisou e concedeu o benefício, ele é o mesmo responsável pela implantação? Caso não seja, quem é que faz isso? Quais são os passos para calcular, por exemplo, a RMI, implantar? Existe um sistema próprio que faz essa implantação, esse cálculo de RMI?
de forma automática ou ainda depende muito da conferência manual? Ou seja, o servidor ele vai lá, analisa e conclui pelo deferimento do benefício. Sim, sim. Esse mesmo servidor que deferiu, ele vai implantar, calcular RMI, colocar para pagamento, ou tem outro setor responsável por isso? Vamos lá, então eu tinha dito que são 6 benefícios que a gente tem que fazer por dia, né? E em cada benefício é todo esse processo, não é somente a parte do reconhecimento, também a parte dos parâmetros de cálculo, da RMI, da quota de cada dependente na pensão por morte e assim por diante. Só que isso é automatizado. Então, eu vou colocar ali as informações, ele vai puxar tudo do CNIS, grande parte pelo menos, e ali ele vê os salários de contribuição e ele consegue fazer diversas simulações distintas, procurando qual é o melhor benefício do segurado. Tanto que quando você vai tirar no aplicativo do Meu INSS uma simulação de tempo de contribuição, ou uma simulação da aposentadoria dele, ele vai te colocar vários parâmetros. Olha, se você for pela emenda não sei qual, vai ser esse aqui. Então ele faz vários cálculos diferentes, o próprio sistema, não o humano, a pessoa, o servidor, e aí ele vai tentar te direcionar para o melhor deles. Lembrando que nem sempre o que é melhor para o sistema é o melhor para o segurado. Às vezes o valor é mais baixo, mas o direito é mais cedo. Então pode ser que ele prefira esse, porque ele vai receber um atrasado maior. Mas o valor depois que ele vier a receber mês a mês vai ser mais baixo. É melhor para o segurado? Não sei. Vai depender do contexto. Ele pode achar que para ele o melhor seja um atrasado menor, mas um valor de benefício mensal maior. Aí vai depender realmente de cada situação. Mas a grosso modo, tirando esses casos que são diferentes, o sistema ele vai calcular e ele já vai conceder o benefício que for mais apropriado para o segurado. Então sim, o servidor que faz a análise do requerimento é o mesmo que faz o cálculo, a implantação, tirando casos específicos. Exemplo, se for matéria recursal, aí são 2 servidores diferentes. Tem um que vai fazer, na verdade a junta, né, a própria junta de recurso vai dar o acórdão favorável, vamos supor, e aí depois um servidor vai fazer o acolhimento daquela decisão da junta, se vai recorrer ou não, aí acolhe, aí outro servidor faz a implantação dele. Mas tirando o recurso, tirando acordos internacionais, que também são 2 pessoas diferentes, tirando benefícios como síndrome da talidomida, ou benefícios assistenciais bem específicos, como Copa do Mundo, eu nem me lembro qual é, um benefício da Copa do Mundo para alguns jogadores. Esse agora do Zika? Zika vírus? Não, esse é mais fácil, por quê? Porque o valor é um só. Então, indenização de 60 mil, que é o que está agora, que vai ter, que está tendo na verdade. Ou mesmo o benefício que é no salário mínimo, aí é fixado, é mais tranquilo porque não tem cálculo. Ou você dá os 60 mil, ou também tem o valor do benefício no salário mínimo, então é mais em paz. Outro ponto que aqui os advogados ficam pressionando bastante o INSS, que é quando o valor é muito alto. Então, o que é valor muito alto? É quando ultrapassa 20 vezes o teto do maior benefício da Previdência. Algo em torno de uns 85 mil. Então, quando passa desse valor, ou quando o período de atrasado é superior a 5 anos, ainda que não seja um valor muito expressivo, mas nesses 2 contextos, além de você ter a concessão por um servidor, como teve uma situação aqui diferente, seja por conta do período, seja por conta do valor que é muito grande, aí vai ter que ser necessário um outro servidor fazer a análise do cálculo que o sistema está fazendo para conferir, ver se é isso mesmo. E depois disso, um outro servidor, o chefe ali, vai ter que aprovar aqueles cálculos que foram feitos. Então isso demora, tem casos que demora mais de 1 ano, tem casos que demora 2, 3 anos. O prazo para algumas situações são de 10 anos. Então, enfim, isso aí é uma situação que realmente eu compreendo demais, o advogado fica pressionando, mas enfim, o prazo que foi posto é esse e aí demora mesmo. Quando o valor é muito alto, no caso. Quando o valor é muito alto. Entendi. Perfeito. Então, agora para a Rebeca. Rebeca, no dia a dia já aconteceu de você se deparar com uma decisão judicial que, na sua visão pessoal, era justa e correta para o segurado, mas que, por orientação institucional da PGF, você precisou recorrer. Como é que você lida com esse tipo de situação e quais critérios pesam para decidir, mesmo assim, pelo recurso? Então, eu não lembro de uma situação específica. Eu lembro de algumas teses que eu vou dar exemplos. Por exemplo, na questão da incapacidade parcial e definitiva com condições pessoais desfavoráveis. Aquela discussão, se você manda para reabilitação profissional, um segurado que não tem a menor chance dele se reabilitar, porque ele é um analfabeto, porque ele mora
no interior, Idade porque ele não tem avançada, idade pouca avançada, ele não tem escolaridade. experiência profissional. Então, mas a incapacidade dele é parcial, é para aquela atividade que ele faz, não é total. Então, a gente passou muito tempo tendo que oferecer acordo de incapacidade, concessão de auxílio-doença com encaminhamento para reabilitação profissional. Ou então tendo que recorrer quando o juiz concedia aposentadoria por invalidez. Baseado lá numa súmula que eu acho que é de 2012 da TNU, acho que essa 47, bem antiga, que falava que o juiz, no caso de incapacidade parcial e definitiva, pode analisar as condições pessoais. E aquilo, claro, que me angustiava muito, porque, primeiro que causa uma dificuldade administrativa muito grande, porque você manda para reabilitação um segurado que ele não tem capacidade de se reabilitar, e aí fica a assistência social ali do INSS querendo resolver aquela situação do segurado, não pode aposentar, porque a decisão de aposentar é da perícia médica, e manda para a perícia médica analisa a capacidade médica. Não, ele tem capacidade parcial, não pode aposentar, e fica aquele negócio, cessa o benefício. Aí o que acontece? Entra com a nova ação judicial. Então você tem a eternização dos casos ali e uma sensação de impotência, de enxugar gelo, né? Que a gente fica... Mas assim, esse tipo de situação, a PGF está caminhando cada vez mais para resolver de forma mais rápida, para internalizar esses entendimentos de forma mais rápida. Então eu percebia que essa insatisfação antigamente era muito mais frequente do que costuma ocorrer hoje em dia. Mas eu acho que a gente tem que se enxergar como peça de um sistema, né? Da mesma forma, e aqui fazendo um paralelo com o sistema de precedentes do judiciário. Muitas vezes os juízes precisam decidir ali, indo de encontro ao seu convencimento, assim, o que ele acha que é justo. Mas a decisão pessoal dele do que ele acha que é justo, ele precisa deixar de lado. Ele pode até adotar aquela técnica de ressalva de entendimento, né? Ele faz, a minha posição é essa, mas já que esse entendimento está consolidado jurisprudencialmente por precedente vinculante, eu vou ter que ir por esse outro caminho. Então, um juiz decidir assim, ele está decidindo de acordo com o ideal de segurança jurídica, né? Porque ele está abrindo mão da decisão dele pessoal em prol de uma segurança maior. As decisões, elas precisam ser uniformes. Então, quando a gente está trabalhando dentro de uma instituição, a gente tem que ter essa sensação de pertencimento, que não é o procurador que está decidindo, é a instituição. Mas a gente, lógico que a gente não pode se inconformar com a situação dessa e ficar quieto. A gente precisa ir atrás, mas não, vamos internalizar, vamos debater. Então, mas é isso, eu acho que é comum esse tipo de situação, mas que se torna agora cada vez mais rara com a nova dinâmica de trabalho da PGF. Sobre esse assunto, né, do juiz, né, pelo convencimento dele, achar que o autor ali, ou a autora, tinha direito, mas aí, de acordo com o precedente vinculante, ele não poderia, né, conceder o benefício. Eu vi o contrário, até uma curiosidade, até sobre o salário maternidade com a contribuição única. Eu estava patrocinando uma gestante, né, que teve bebê e estava enquadrado nesse requisito. E aí a sentença foi de improcedência, até me surpreendeu. E ele falou justamente assim, apesar da data aí 21/10, 21, ela falar que, né, dispensa a carência, o meu convencimento, né, mais ou menos assim, diz que é abuso de direito. E por isso julgo improcedente. Ele colocou o próprio entendimento dele na decisão, né? Isso, então, ele afastou ele fez ali, uma ressalva do que ele achava e deu a decisão de acordo com o que deveria ser. Isso, a ADI fala que tem direito, não tem carência mais, porém eu acho abuso de direito, então não vou dar, vou julgar improcedente. Aí julgou improcedente, né, afirmando isso. Então o contrário acontecia também, né? A lei autorizava a concessão, mas o convencimento dele achava que não, que era abuso de direito, ele não concedeu o benefício. E aí a gente teve que ir para a via recursal. Mas muito interessante esse tema do que a gente acabou de falar. Vamos para o bloco 4, que vai falar sobre o futuro e o papel de cada um. E aí, perguntando a Felipe, Felipe, depois que um processo, né, um pedido administrativo, ele é protocolado no INSS, qual é o caminho dele por dentro da autarquia? Por quais setores, né, profissionais ele passa, até chegar à decisão final, e quais etapas costumam gerar mais gargalos? Você falou que, a depender de como sejam as respostas, né, no ato do requerimento,
já pode de forma automática ser indeferido, né? Pelo workflow lá, porque eu disse que, enfim, ele marcou uma opção errada. Mas imagina que não, que ele marcou tudo certo e aí o processo vai para a análise do servidor. Qual é o caminho? Ele chega para você através do sistema? Conta pra gente esse fluxo. Vamos lá, então como é que ele costuma ocorrer? Então você primeiro, por onde você solicita? Primeiro ponto, você pode solicitar a partir do meu INSS, é uma das principais portas de entrada. Residualmente, mas muito mesmo, você pode solicitar numa agência. Quase sempre você não vai conseguir fazer isso, mas em algumas particularidades você pode conseguir também. Pode conseguir com aquele acordo de cooperação técnica, que inclusive é uma das coisas que eu faço, que tem um acordo junto com a OAB, onde os advogados conseguem fazer o requerimento através do seu próprio cliente. Os próprios sindicatos também funcionam dessa mesma maneira. E também você consegue fazer pelo 135. Então, porta de entrada, temos essas 4 principais formas. Tem o Previbar, que você tinha comentado também, que também é uma opção. Então, entrou. No que entra, para onde é que ele vai? Vai para aquele tal de repositório único, que aí vai depender do momento que o INSS esteja vivendo. Tem situações que esse repositório ele é local. Então, todos os requerimentos que foram formalizados em Recife vão ficar para serem analisados pelos servidores de Recife. Pode ter também um contexto que fique dentro de do mesmo estado. Então, se um requerimento foi feito em Limoeiro, pode ser eventualmente analisado por uma pessoa de Petrolina e assim, e por aí vai. Como também tem algumas situações que ele vai para âmbito nacional. Em regra, ele vai para âmbito nacional, para tentar fazer com que aquele servidor que esteja disponível, o mais disponível possível, ele possa puxar essa tarefa que está mais antiga. Então, você segue um padrão de DER, de data da entrada do requerimento, para que ela fique equalizada, independente de onde você veio a solicitar, tá bom? Mas, sim, existem situações em que você tem uma priorização de determinadas espécies de benefícios em datas comemorativas. É o mês das mães, então vamos tentar fazer uma ação para que o salário maternidade vá mais rápido e assim vai. Né? Então, tem situações em que isso acontece. Interessante. Então, beleza. Então, a gente tem esse primeiro passo que vai para essa fila, digamos, nacional. Passou um tempo, não sei dizer agora quanto tempo acho que são 45 dias ou são 30, não lembro bem. Ele sai dessa fila, caso não tenha sido analisado ainda por um servidor, e vai para a fila do bônus. Que essa fila do bônus ela vai muito mais rápido porque você vai ter essa força extra de trabalho do servidor. Então, passou esse tempo aí de uns 30 a 45 dias, você vai observar no próprio fluxo do processo, no GERID, que ele foi para um outro local, para uma outra caixinha, que nela vai mais rápido. Então, o primeiro gargalo é o tempo que ele passa nessa fila nacional ou local, prévia à etapa do bônus. Tá? Isso aí, então, vai demorar um bom tempo. Passou dessa etapa, o servidor puxou essa tarefa aqui, o requerimento que você fez, tudo bem, vai fazer a análise. Se tudo que tiver ali for suficiente para ele fazer a concessão e indeferimento, ele vai fazer. O indeferimento já é mais difícil, não deveria ter um indeferimento de ofício, mas em alguns contextos isso acontece. Sendo que o que costuma ocorrer, na verdade, é que ele vai colocar em exigência, caso ele observe que faltou alguma documentação, ou então, que é o segundo gargalo, é quando ele precisa encaminhar essa demanda para que um outro setor faça uma análise complementar. Então, é uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, vai faltar ali também a assistente social se pronunciar, a perícia médica se pronunciar a respeito do caso. Ou então, é uma aposentadoria especial, que vai ter que ser analisado o PPP, o ruído e por aí vai. Então, quando tem essa tramitação de um setor para o outro, como também aquele outro setor também tem carência de funcionários e servidores e tal, então isso aqui também demora bastante. Então, gargalo 1 é o tempo que ele fica na fila aguardando ainda ser encaminhado, se for o caso, para a fila do bônus. Gargalo 2 seria quando a gente acaba tendo que encaminhar esse processo para um outro setor, porque não depende só da gente, do servidor administrativo. Digamos que não seja esse o caso, que ele já consiga emitir a decisão, então concedeu ou indeferiu. Se indeferiu, vai lá aquela carta para... Agora não vai mais carta, aliás, até vai, mas já vai ter aquele comunicado pelo meu INSS e ele vai poder recorrer se for o caso. Concedeu, com 15 a 20 dias já vai ter a primeira ordem de pagamento no banco lá, que vai ser de acordo, meio aleatório, de acordo com o pregão que foi feito previamente ali para os bancos, que até recentemente teve alguns desfiliados, mas seria basicamente esse o fluxo.
solicitou pelo INSS, via de regra, análise administrativa depois que ele vai para o repositório e você puxa a tarefa, e com a concessão acontecendo o envio para o banco 20 dias após. Então vamos lá, agora vamos perguntar para Rebeca. Rebeca, olhando para o futuro, quais mudanças você acha que poderiam ser feitas na forma como a PGF atua para tornar a defesa mais eficiente e, ao mesmo tempo, reduzir litígios desnecessários contra o INSS? Me permita direcionar essa resposta para a atuação do INSS. A PGF, claro que ainda tem muito a melhorar, né? Muito. Mas, considerando, desde que eu ingressei na PGF lá em 2014 até agora, a gente já, assim, está muito avançado, sabe? A gente virou a chave com relação à atuação, ao oferecimento de acordo, a reconhecer a autoridade dos precedentes judiciais, a ter um departamento. Antes a PGF trabalhava com um departamento de contencioso que era para expedir orientações da matéria previdenciária, mas das diversas outras matérias de autarquias, das outras autarquias e fundações públicas federais que a PGF defende, mais de 150. Então você pode imaginar aviação civil, INCRA, IBAMA, matéria indígena, regulação, tudo passa pela PGF, toda política pública passa pela PGF. Então, o que você imaginar do ramo do direito? Então, tudo saía de um único departamento. A gente caminhou, só recentemente, acho que foi em 2022, que foi criado um departamento de contencioso previdenciário para só focar nas causas previdenciárias, porque o principal cliente da PGF é o INSS. Então, depois da criação desse departamento, a gente atua de uma forma muito diferente, muito mais eficiente, com orientações saindo de forma rápida. Aquele exemplo que eu falei que me incomodava da incapacidade parcial ter que oferecer um acordo de auxílio-doença. Hoje em dia, isso é muito improvável que aconteça, porque uma coisa é estar sedimentado ainda no âmbito regional, na TNU, quando às vezes a gente quer levar o debate para o SCJ internalizar. Então, é absolutamente legítimo que a instituição mantenha o recurso até que a matéria seja sedimentada pelo aquele tribunal competente, constitucionalmente competente, para definir a interpretação jurídica naquele caso, matéria constitucional STF, matéria infraconstitucional SCJ. Então, às vezes, a gente mantém a recorribilidade não no intuito de procrastinar, mas no intuito de realmente sedimentar a matéria e só a partir dessa sedimentação da matéria passar a orientar a não recorrer mais. Então, assim, a PGF vem avançado bastante depois da criação do departamento, que hoje é Procuradoria Nacional Federal de Contencioso Previdenciário, mudou o nome. Mas o INSS, como é o principal cliente, e a gente está aqui falando de matéria previdenciária, eu acho que inclusive é de interesse de todos, muito mais a mudança de chave, de postura do INSS do que da própria PGF. Eu acho que em conjunto isso, mas para os segurados, para a sociedade, eu acho que interessa muito mais esse debate quando a gente vai para a esfera administrativa. Eu acho que o INSS tem muito o que caminhar ainda na questão da internalização dos precedentes. Mas assim, a gente falava sobre isso e a autarquia já colocava, não, a gente está regida aqui pelo princípio da legalidade, a gente não pode nem discutir isso, ou é o judiciário que entende assim, mas a lei está falando dessa forma. Sendo que a administração pública, o direito administrativo mais contemporâneo, faz muito tempo que não trabalha com o conceito de legalidade estrita, né? A gente pensando numa administração pública pautada ali pelos princípios de uma administração mais gerencial, que busca eficiência, a gente tem que começar a trabalhar com o conceito de juridicidade, que é um conceito de legalidade ampliada. Você não considera não só a lei, mas outros atos normativos e também a interpretação que o judiciário faz da lei. E é claro que aqui o judiciário em precedentes vinculantes, né? Não é qualquer tipo de precedente. Então, eu acho que o INSS precisa caminhar nesse sentido, porque isso dá uma ideia, isso traz uma maior credibilidade institucional. Como eu já falei aqui no início, eu acho que a complexidade da política pública previdenciária é muito grande. A gente não tem como simplificar esse debate. A gente não tem como internalizar tudo. Né? Quando você vai para a questão ali do orçamento, vai para a questão muitas vezes da implantação do sistema, enfim, tem várias coisas, várias miudezas ali que a gente vai adentrando na complexidade e vai vendo que realmente não é um debate simples, mas a gente precisa avançar nisso. O segurado na esfera administrativa, ele precisa ter a mesma resposta diante de um problema jurídico do que aquele segurado que ele
consegue judicializar. Então, jurisdicionado e administrados, as mesmas respostas jurídicas para os mesmos problemas. Só assim a gente consegue trazer uma credibilidade institucional e aumentar o sentimento de segurança jurídica da população em geral. Perfeito. Chegamos já ao quadro final do nosso podcast. Ainda vai ter algumas surpresas aí no finalzinho, mas a pergunta em si, técnica, seria nesse quadro de agora, que foi intitulado Nos Bastidores do Previdenciário. E aí, pergunto para Felipe. Felipe, qual foi o caso que mais te marcou na tua carreira? Seja pela dificuldade ou pela emoção, e que te fez lembrar por que você escolheu trabalhar no INSS. Digo já, antes de falar sobre isso, dando alguns exemplos práticos de coisas que aconteceram um pouquinho nesse sentido que você acabou de mencionar, inclusive. A questão do benefício por incapacidade, eu me lembro que o INSS tinha muita relutância em considerar o período que a pessoa ficou em benefício como carência, ou ser considerado como se fosse carência. Então, era muito cruel quando eu via que a pessoa trabalhou não, era mais comum assim, pagou 15 anos de carnê, então as 180 contribuições certinho, não faltou nenhum mês. E completou a idade também de 60 anos na época, a mulher, ou 62 hoje, ou 65 homem. E aí veio da entrada na aposentadoria, só que no meio do caminho, essa pessoa recebeu um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária. E aí o INSS entendia que esse período que a pessoa ficou em benefício não contaria como carência. Então, muitas vezes ele achava que tinha os 180, mas esse tempo que ele passou em benefício subtraía e aí faltava um pouquinho a mais para ele conseguir se aposentar. E assim, ele tinha marcado aquele benefício fazia 6 meses, então ia ter que dar entrada novamente, ia demorar o mesmo tanto de tempo, enfim, era uma frustração. E aí, depois de muito o INSS perder causas no judiciário por conta de ter esse tipo de entendimento que era diferente do que acontecia na justiça, ele reconheceu. Hoje, o INSS, eu digo, ele reconhece esse período de benefício por incapacidade também como se fosse carência. E um outro aspecto que era muito estranho também, que eu posso também dar de exemplo, é a situação do empregado doméstico. O empregado doméstico que não tinha comprovado o seu tempo com as contribuições regulares feitas pelo empregador, veja, não é nem ele o competente de fazer o recolhimento, é o empregador. Mas quando o empregador não fazia o recolhimento e ele só conseguia fazer a comprovação do período por meio da sua carteira de trabalho, ele só conseguiria ter aposentadoria se ele estivesse trabalhando como empregado doméstico na data em que ele fosse requerer o benefício. Se ele não estivesse trabalhando mais, porque ele parou, não sei, qualquer motivo que seja, ele não conseguia ter esse período de empregado doméstico reconhecido para fins de aposentadoria por idade. Sim. E aí, isso também era uma situação que o tempo todo o INSS perdia na via judicial. E aí, por conta de toda essa pressão, poxa, a gente só faz perder. Aí mudou e hoje o INSS reconhece esse período, independente se a pessoa está trabalhando como empregado doméstico ou não. Enfim, foi só para fazer um paralelo, mas claro que tem muito que avançar, mudar para que a gente possa se adaptar e evitar essas várias ações que são totalmente desnecessárias. Sobre a pergunta de fatos marcantes que aconteceram e tal, eu destaco em duas esferas distintas, no micro e no macro. No macro, uma coisa que me marcou muito, que era uma coisa que eu queria demais, foi quando eu consegui participar, que eu até comentei um pouco antes, da atualização da legislação previdenciária da IN, que agora está em vigor. Então, você poder participar de algo que, assim, vai influenciar a análise de todos os servidores, que por consequência, todos os segurados que vão solicitar ali o benefício que seja, para mim foi muito especial. Então, poder ter feito parte desse projeto, não foi só por mim, foi por uma coletividade, foi muito especial. Por conta desse poder atuar de um jeito que cause vários desdobramentos a partir daquela minha interpretação da norma, que não foi só minha. No micro, o que eu acho sensacional é que você pode ser um instrumento de política pública aplicada. Então, assim, em vários locais vulneráveis, em vários municípios pequenos que, enfim, tem muita pobreza, você poder
estar ali numa ação social, num Previbaco, por exemplo, nunca fui, mas tenho vontade de ir, mas eu sou frouxo, eu sou mole, então assim, negócio de mosquito, né, barco, eu confesso que não é para mim. Eu Mas tomei umas 5 vacinas para ir. também tem a questão da vacina, então, enfim, seja como for, é algo que quando eu participei de algumas ações que trabalham com a comunidade mais humilde, seja para concessão de loas, seja para concessão da aposentadoria do segurado especial para os agricultores, pescadores, por aí vai, de você poder atuar realmente assim, transformar a vida de uma pessoa, não porque você é bom ou ruim, mas só porque você está fazendo valer o direito daquela pessoa ali. É muito especial. Então, não foi um fato. Na verdade, é sempre que eu posso participar de algo parecido com esse, de um mutirão de final de semana, que vem um monte de gente com perícia médica atrasada, e você está participando daquilo ali, para mim é muito legal, me marca bastante. Ouvir essa fala é muito gratificante e eu acredito que vai tirar, né, a percepção de muita gente de que o INSS é inimigo do segurado, é inimigo do cidadão. Na verdade, a gente está aqui com um objetivo comum. Eu falo sempre que o advogado previdenciarista, o juiz que atua no juizado ou na Justiça Federal Comum, o servidor do INSS, o atendente do balcão do INSS, a PGF, todos estão ali em prol de dar ou não dar o direito do benefício ao segurado. E aí, quando não consegue conceder, é porque ele não atingiu os requisitos, e isso não seria algo feio, né, ao ponto de descredibilizar a atuação de qualquer órgão que seja. Mas muita gente acha que o INSS está como inimigo, que a PGF está como inimigo, e não. E vocês têm um regramento a seguir, têm orientações a seguir, como qualquer emprego, mas escutar de um servidor que ele fica feliz, né, quando consegue, através da atuação dele enquanto servidor, transformar vidas, entregar a pessoas vulneráveis, né, a sua dignidade, devolver a sua dignidade através da concessão de um benefício. Eu acho que é muito gratificante ouvir isso e, com certeza, atingindo a toda a nossa população que nos assiste, os advogados, os cidadãos, isso vai tirar essa percepção de que o INSS é um vilão, de que o INSS está aí para negar todo mundo e deixar todo mundo desamparado. Foi muito boa essa sua colocação, Felipe. Obrigado. Rebeca, na coordenação de orientação e estudos jurídicos previdenciários da PGF, eu queria saber qual foi a orientação ou estudo que você participou e que teve impacto direto na forma como milhares de processos são decididos. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, eu vou pegar um gancho nessa tua fala e depois eu vou falar de um caso específico, mas eu vou pegar um gancho nessa tua fala para trazer aqui a importância que a gente tem que dar ao assunto de humanizar as causas previdenciárias, né? E aí a gente passa por todo mundo, a humanização, pelos servidores, pelos procuradores, pelos advogados, pelos juízes. Então a gente tem que ter em mente que a gente está lidando com vidas aí. E muitas vezes o servidor, o procurador, o juiz, e quando a gente tira ali o contato pessoal, né? Por exemplo, agora a instrução concentrada, não vai ter mais, a tendência é que as audiências de rural, pessoa por morte, acabem, seja tudo por instrução concentrada. E aí você tira o contato e você vai desumanizando quando você tira o contato pessoal. Então, eu percebi isso quando eu entrei na PGF, que eu trabalhava diretamente lidando com advogados, partes ali, escutando os problemas. E aí você vai para detrás de uma mesa, olhar processos e números e fechar tarefas no sistema. E quando você trabalha com um volume gigantesco de processo, não tem como você ir olhar os casos, você se debruçar nos casos. Então, é muito frustrante enquanto servidora pública, você ser engolida pelo volume de processos e não conseguir tratar cada caso como deveria. E eu sempre fui, inclusive minha monografia na faculdade foi falando sobre recursos protelatórios da Fazenda Pública. Eu fiz uma análise empírica aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco
mostrando que a gente tinha um aparato ali de litigância de má-fé, possibilidade dos juízes imputarem penas de litigância de má-fé à Fazenda Pública, que reiteradamente, e aí eu analisei a Fazenda Pública no contexto estadual, né, que reiteradamente embargava de declaração com o intuito de procrastinar ali o processo, e você não via efetividade, continuava aquele mesmo comportamento, e você não via efetividade. Então eu era muito crítica, né, da atuação da advocacia pública, e quando eu entrei na advocacia pública, eu me deparei assim, com a realidade completamente diferente da que eu imaginava. De ter, minha frustração no judiciário era fazer uma minuta e não assinar a minha minuta. Então eu fazia, não, eu quero estar num trabalho, que eu faça o trabalho e que eu assine no final o meu trabalho. Então eu fazia para que o juiz analisasse e depois assinasse. Aí quando eu entrei, eu assinava um monte de coisa, e ainda era processo físico, né? E que eu não conseguia me debruçar sobre aquilo ali, que eu estava usando modelos porque eu precisava, porque era uma realidade diferente, que era na primeira região, que foi quando eu disse que eu também fui para Manaus. Eu passei um tempo em Roraima, depois fui para Manaus, então é outra realidade, assim, com relação ao volume de trabalho. Então a gente precisa ter esse cuidado para a gente não se desumanizar. E quando a gente tem esse afastamento do público, é inevitável que isso acabe acontecendo. E a gente tem que sempre voltar e puxar assim, essa realidade. Não, aqui eu estou lidando com vidas, eu estou lidando com casos. E quando eu saí, hoje eu não atuo mais em processo judicial. Eu estou atuando nessa coordenação, que é uma coordenação que é da onde saem as orientações judiciais para toda a carreira, de como vai atuar, se vai contestar, se vai deixar de recorrer, enfim. Analisa os projetos de leis que tratam de matéria previdenciária. Então, é uma análise mais estratégica, assim. Também não tem um contato direto com o cidadão, mas você consegue entregar um trabalho que vai ter a repercussão direta na vida do cidadão ali, porque você está trabalhando com o aprimoramento do processo administrativo. Aí falando agora do caso, qual foi o caso que ele marcou? Recentemente, a gente analisou a questão da pergunta que você falou sobre salário e maternidade, que causava muita confusão e indeferimento equivocado, porque as seguradas acabavam respondendo que não tinham se afastado quer dizer, que tinham se afastado do trabalho até, né, não entendiam direito aquela pergunta ali. E parecia para os advogados, não, isso aqui é o INSS querendo fazer uma pegadinha. Quando a gente foi se aprofundar ali, estava tendo judicialização sobre aquilo. Peraí, qual é o motivo dessa pergunta? Vamos esclarecer melhor essa pergunta. Vamos fazer alguma coisa, vamos tirar a automação, porque era um fluxo automatizado, não passava para o servidor. Vamos abrir uma exigência quando perguntar, enfim, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí a gente foi, todo mundo, conversar. E aí eu percebo que a aproximação da autarquia com a PGF também é muito maior hoje em dia. Antes a gente tinha um descolamento assim, da questão da atuação judicial com a esfera administrativa. A gente tem agora cada vez mais oportunidade de sentar ali todo mundo e conversar. Por que isso está sendo judicializado? O que a gente pode melhorar no processo administrativo? E aí a gente... não, vamos fazer essa pergunta desse outro jeito. A gente conseguiu reestruturar a pergunta. Hoje a pergunta não é mais feita nesse sentido, é uma pergunta mais clara. E tirou a questão da automação. Se a segurada responde que ela não se afastou durante o período da licença maternidade ali, dos 120 dias, ela tem primeiro que abre um campo para ela indicar o período. Qual foi o período que você não se afastou? Aí ela já vai entender que a pergunta ali não pode ir tão, né, no automático. E quando ela preenche esse campo, vai para uma análise do servidor. Então, só fica na análise automatizada quando ela responde que ela não se afastou ou que ela se afastou da atividade durante todo o período. Até você falando sobre isso é confuso, não se afastou, se afastou. Que ela se afastou no período da licença. Então, assim, isso já inclusive, isso já é um projeto piloto. A gente trabalhou com essa pergunta como um projeto piloto da possibilidade de formação de um comitê, que aí também é uma coisa muito gratificante para mim, poder estar levantando esse assunto dentro da PGF, da questão da internalização dos precedentes. Então, a gente está trabalhando com isso, de tentar formar um comitê com representante do Ministério, representando o INSS, representando a PGF, todo mundo ali junto, discutindo, e aí pode internalizar, por que é que não pode internalizar, matéria por matéria, trazer a consciência ao INSS, se a gente está perdendo, no processo judicial, vamos entrar com isso aqui, a gente vai oferecer um acordo, a gente vai deixar de recorrer, porque a gente já não reconhece na esfera administrativa. Por que é que a gente não pode reconhecer? Então, tema por tema, debatendo. Isso foi um projeto, essa pergunta do salário de maternidade, na verdade, não envolve nem a questão da internalização,
porque a gente não tem um precedente vinculante sobre a matéria, mas sim um aprimoramento do processo administrativo. Então, a ideia é que a gente crie um comitê que já está, provavelmente nos próximos dias vai sair alguma portaria de instituição nesse sentido, está sendo estudada ainda, mas a ideia é que se crie um comitê para trabalhar com aprimoramento do processo administrativo, aquela pergunta ali que está mal compreendida, um fluxo equivocado, para a gente trabalhar com aprimoramento, mesmo que não envolva entendimento judicial, mas que isso esteja desembocando numa judicialização. E também naqueles casos em que a gente já tem a jurisprudência consolidada e o INSS mantém negando benefício. Então, é isso. Acho que eu... Agora, veja que curiosidade. Aliás, veja que é curioso mesmo. Como uma coisa acaba implicando em outra. O fato de ter a questão da pergunta do salário maternidade, de se a pessoa se afastou durante todo o período, e ser necessário abrir um novo campo, acaba que também é um problema do ponto de vista do INSS. Por quê? Quanto mais perguntas são feitas, campos são abertos ali para que o segurado preencha, maior vai ser a demora quando a pessoa faz uma ligação para o 135. Então, você liga para o 135 e diz que quer um salário maternidade. Aí você tem que responder mais perguntas, o atendente vai demorar mais. Se o atendente vai demorar mais, o tempo que a pessoa vai aguardar para conseguir ser atendida, que já é um gargalo, poxa, ligo para o 135 e não consigo ser atendido. Ligo para o 135 e demora muito para eu conseguir ser atendido. Quando sou atendido, enfim, tem esses relatos de fato. Sim. E também tem umas métricas, né? Quando você tem um acordo junto com o contrato, melhor dizendo, junto com essas empresas que fazem o trabalho lá dos atendentes, não são servidores, né? Até é bom deixar claro que o pessoal que atende lá no 135 tem um gestor do próprio 135 que é um servidor, tem um outro servidor também que dá um suporte, mas em regra ali é uma empresa. Os atendentes não são servidores. Exato, não são. Aí tem até um 135 que funciona em Caruaru, outro em Recife e hoje mais um em Salvador. São os 3 que tem no país. E aí esse acordo, aliás, esse contrato que se faz com essa empresa tem alguns pontos de qualidade e um deles é o tempo da ligação. E aí se você abre novos campos, essa meta aí acaba sendo prejudicada. Então a própria empresa tem a vontade de que você realmente restringe ao máximo esses campos. Não é que não são necessários, eles são sim necessários, mas é interessante ver como uma coisa puxa daqui e de repente não, mas ali vai ficar descoberto, então não é muito simples assim a solução. Quando você iniciou sua fala sobre esse assunto, né, de que uma coisa implica em outra, né, a conquista que a coordenação fez, né, claro, eu acho que foi a coordenação junto com outros órgãos, né, de ampliar, né, essa pergunta e deixar ela mais clara para que o segurado, a segurada, né, não caia no erro aí, é uma coisa muito boa que geraria, no caso, esse retrabalho para quem vai fazer o requerimento no 135, ou então para o advogado, enfim. E aí quando você começou a falar, eu disse, não, mas que gere, mas uma conquista teve, que foi a facilitação através desse trabalho da coordenação. Só que aí eu me recordei de um fato que uma segurada foi ao escritório e a gente não conseguia ter acesso ao meu INSS dela por divergências cadastrais, não conseguia fazer pelo GERI e teve que fazer pelo 135. E aí chega nessa parte da pergunta, né, você se afastou do trabalho 120 dias? Aí ela fazia, né, como assim? Você se afastou do trabalho 120 dias? Como assim? Você se... Então repetir. Sim ou não? Sim ou não? Aí ela, não. Ok. Aí ia para a próxima pergunta. É muito triste isso, né? Eu presenciei, eu estava lá na hora, eu escutei. É falta de empatia total ali pela sociedade. E aí eu desliguei para não concluir o requerimento. Tá. Desliguei porque ela realmente se afastou, mas ela não sabia o que responder, ela ficou com medo, me afastei, não me afastei, o que é que eu digo? Falo que não desliga, a gente vai fazer uma nova ligação e aí do jeito certo. Mas aí perceba, a senhora no tempo que pariu, né, que geriu, nasceu seu filho lá, a senhora trabalhou nos 4 meses seguintes, então esclarece isso, melhor. E tem uma descrição da pergunta que a gente incluiu, o afastamento do trabalho é necessário para o recebimento do benefício. Então ela vai entender por que é que ela está respondendo aquela pergunta.
E a outra coisa, o INSS questionou muito essa questão da perda da automação, de você abrir mais um campo, que iria trazer uma demora ali. Sendo que a gente tinha que ter isso, porque o indeferimento ali era o que é equivocado, porque a legislação não permite o indeferimento, ela fala de suspensão do benefício, quando a segurada volta para a atividade. Então, em tese, o benefício deveria ser concedido pelo tempo em que ela está afastada. Ela pode ter continuado a trabalhar ali pelo período... 3 meses, exato. Então, ela tem direito à parcela do benefício. Se afastou 3 meses, um mês voltou a trabalhar, ela recebeu os 3 meses, só não recebeu um que ela trabalhou. Isso. E no final das contas, convenhamos, né? A gente sabe que se a segurada entendeu que ela está respondendo, ela não vai dizer, ela vai responder que se afastou durante todo o período. Então, é uma questão de esclarecimento, né? E também dizer, olha, você não precisa contribuir, porque muita segurada contribui achando que vai perder ali a qualidade de segurado. E aí o pior acontece, o INSS percebe que teve essa contribuição aí no período, depois vai cobrar. Né? Faz um processo administrativo de cobrança para ir atrás do valor desse benefício, entendendo que há uma má-fé da segurada. Logicamente, não é um caso de má-fé. Uma segurada que está contribuindo ali é porque ela não sabe que ela não precisa contribuir. Exatamente, perfeito. Eu já peguei vários casos assim. Ela teve o bebê, ela pagava todo mês ali religiosamente e continuou pagando. O doutor não sabia que não era para não pagar. E é para pagar o mês fracionado. Então, assim, se teve criança no dia 15, é para pagar aquele mês. E aí, quando terminar o benefício, é para pagar no mês que pagou proporcional aquela competência ali do benefício. Não é para pagar o miolo. Né? Então, assim, mais uma peculiaridade que é muito difícil para o cidadão saber, né? Então, tem muitas especificidades. É o que a gente falou no início, a tecnologia ela ajuda muito, mas a gente precisa pensar nos hipossuficientes técnicos. Nem todo mundo tem essa expertise que a gente tem em mexer no aplicativo, em mexer no meu INSS. Então, a gente precisa pensar nas senhorinhas que não sabem, nas pessoas mais vulneráveis que não sabem. Então, ajuda muito, 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 mas... ainda assim, tem pessoas que carecem desse conhecimento, dessa expertise técnica para fazer o requerimento, responder perguntas. E deveria ser o papel do INSS, né, enquanto 135, mesmo que as atendentes não sejam servidoras, mas estão ali representando o INSS, então deveria ser o papel dela explicar o que significa essa pergunta. E aí, no exemplo que eu citei agora há pouco, ela só fazia repetir. Você se afastou? Você se afastou? Você se afastou? E ela não dizia o que era afastamento e a pessoa fez, não, afastei não. Entendeu? Com medo. Sim. E aí, é muito importante que a gente entenda que é preciso ter essa conscientização por parte da autarquia, da PGF, também para que o servidor da autarquia, ele cumpra, né, a questão da orientação para o melhor benefício. Foi interessante que você começou até a pergunta que é feita no INSS da maneira como era, que é o seguinte, a segurada se afastou, sendo que quando você já indica o gênero, você pressupõe que o segurado não possa receber o salário maternidade, nem que seja por substituição, nem caso homoafetivo e nem assim, enfim, você restringe já essa possibilidade. Aí foi feito um ajuste, não coloca a segurada porque você já está induzindo que é só para uma camada da população. Aí mudou, então assim, realmente tem que ter muito cuidado como a pergunta é feita para até você não induzir um pensamento de que eu não tenho um direito. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast e aí eu tenho uma pergunta final, vai ter ainda uma outra oportunidade aqui depois dessa pergunta, mas eu queria que vocês, em poucas palavras, se vocês pudessem hoje deixar um único conselho para os advogados previdenciaristas atuarem com mais eficiência e qualidade técnica e para os segurados que dependem de um benefício e decidem fazer o requerimento por conta própria, qual seria? A dinâmica vai ser, Rebeca vai falar a dica para os advogados e Felipe vai falar a dica para os segurados. Então, para os advogados atuarem com mais qualidade e eficiência técnica, qual a dica você dá? E para os segurados que decidem fazer o requerimento ali por conta própria, sozinho, qual dica você daria para eles? Fala olhando para aquela câmera ali. Então, seja para o segurado ou então para o próprio advogado, a dica é a mesma. Como já tinha dito no começo, evite juntar qualquer tipo de documentação que possa ser percebida pelo servidor do INSS como uma documentação que não é lá das melhores. Então,
tenha cuidado quando for instruir seu processo para que ele seja analisado com uma credibilidade adequada para que o servidor consiga deferir seu benefício se for devido. Rebeca. Então, eu como entusiasta da linguagem jurídica simples, meu conselho não poderia ser outro que não fosse escreva simples. Escreva simples, fale simples. Quando você for falar com o seu cliente, né, se coloque, tenha empatia com o receptor da mensagem ali. Fale e escreva de forma simples. Se você for falar com o juiz, não ache que o juiz está querendo que você fale de forma rebuscada. Também fale simples. Eu acho que esse é o principal conselho assim, que eu tenho para dar. Mas eu também queria dar outro. Era só um, mas eu queria dar outro. À vontade. O outro atue com responsabilidade social, enquanto profissional do direito. Então, você é o primeiro juiz do caso. Analise a viabilidade do direito do seu cliente. Não utilize o judiciário como loteria. Vamos ver se vai dar, se não vai dar. Se você sabe que o direito do seu cliente não é viável. Então, eu acho que a gente precisa chamar a responsabilidade de todos que estão envolvidos, desde advogado, procurador, servidor, juiz, legislativo, executivo, segurados todos. A gente precisa ter responsabilidade com o sistema previdenciário, com as contas da Previdência, que a gente sabe que são contas deficitárias e que o rombo só aumenta, e que as reformas aconteceram e que não foram suficientes, provavelmente é óbvio que vão precisar de mais reformas. Mas além das reformas, a gente precisa chamar para si também, cada um pouquinho da questão da responsabilidade social com o sistema. Então, advogado, analise o que vai ajuizar, o que vai requerer administrativamente, tenha essa consciência social. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast e eu queria aqui reiterar os meus agradecimentos. Para mim é motivo de muita honra, muito orgulho ter a presença de vocês aqui. Um dia fui seus alunos e hoje estou aqui já como advogado especialista em direito previdenciário, tendo a presença de Rebeca, de Felipe, para contribuir aí para a nossa classe da advocacia previdenciária, para o cidadão que nos assiste, para o jovem advogado, para o advogado mais antigo que quer se atualizar. Eu acho que o conhecimento é o ponto-chave para quem atua com o direito previdenciário. E ter pessoas engajadas, preocupadas com o futuro da Seguridade Social é de suma importância. Então, saibam que antes de fazer o convite, eu penso bem estrategicamente. Então, não é à toa vocês estarem aqui. Então, meu agradecimento do fundo do coração, tá certo? E a vocês que nos assistem, o episódio vai ficar completo lá no YouTube, que você pode acessar pelo link que está na bio. E teremos durante aí o ano vários outros convidados que contribuirão com o direito previdenciário. E segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal e aguarda que tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, obrigado a todos, obrigado a vocês. Um cheiro no coração, obrigado. Como eu falo sempre. E até a próxima.